Mais de 80 mil hectares foram atingidos por incêndios no Pantanal desde outubro. Uma força-tarefa dos governos federal e do Mato Grosso atuará junto ao IBAMA e ICMBio para controlar focos da queimada. A forte onda de calor que tem atingido todo o Brasil tem prejudicado principalmente as regiões do país que possuem um grande volume de matas. E o Pantanal não ficou de fora dessa lista. Com a combinação de fortes ventos, tempo seco, calor intenso e queda de raios, tem deixado a região cada vez mais em chamas. Na tentativa de frear a escalada de incêndios e desmatamento na região, os governos federal e estadual trabalham em conjunto para combater o problema. Alinhamos que, inclusive, um novo decreto será reformulado pelo governo do estado do Mato Grosso e um plano de trabalho daquilo que for necessário por parte da Defesa Civil Nacional apoiar nas atividades de combate ao incêndio. As chamas têm atingido o Parque Nacional do Pantanal e o Parque Estadual Encontro das Águas. Para que as atividades sejam concluídas o mais rápido possível e assim diminuir os focos na região, profissionais do IBAMA e do ICMBio trabalham em conjunto para dissipar e frear os incêndios. Desde o início das tratativas, passou de 43 para 90 o número de profissionais atuando na região. Neste fim de semana, por exemplo, foram enviadas mais 2 aeronaves e equipamentos. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis afirmou que os trabalhos tendem a se intensificar nos próximos dias, assim como a ajuda de pessoas que se candidatam como voluntários podem acelerar as ações. Tanto eu quanto o presidente do ICMBio vamos estar trabalhando e coordenando os trabalhos diretamente do Pantanal. Então nós vamos mudar o nosso gabinete direto para o Pantanal, nós vamos estar fazendo um trabalho em articulação. A gente precisa de todo o apoio necessário, a gente precisa ajudar a organizar os voluntários. Enfim, é uma crise grave e que merece toda a nossa atenção. O Operador Nacional do Sistema registrou na segunda-feira, por conta do calorão, a maior demanda por energia da história do Brasil. De acordo com os dados do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Brasil atingiu na segunda-feira um recorde histórico na demanda de energia, após ondas de calor atingirem principalmente o sudeste e o centro-oeste do país. Os registros de carga no Sistema Interligado Nacional alcançaram o patamar de 100.955 megawatts pela primeira vez na história. O pico anterior havia sido em 97.659 megawatts, registrado em setembro deste ano. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um novo aviso prolongado até sexta-feira de alerta vermelho para o calor, que indica risco à integridade física da população e aponta o impacto no setor elétrico, agrícola e de aviação pela alta nos custos de energia. As temperaturas devem atingir pelo menos 5 graus acima da média por um período de 5 dias. O ONS estima também uma queda no nível dos reservatórios da região sudeste e centro-oeste, já que o volume de chuvas do mês está muito abaixo do esperado. Um comunicado da ONU alertou nesta terça-feira que os compromissos climáticos atuais vão ficar abaixo do recomendado pelos cientistas. A ONU advertiu em um comunicado divulgado nesta terça-feira que os atuais compromissos climáticos vão resultar em uma redução de apenas 2% das emissões dos gases do efeito estufa até 2030, na comparação com 2019, contra 43% recomendados pelos cientistas. Há apenas 2 semanas do início da COP28, o documento mostra que a comunidade internacional avança a pequenos passos para evitar a crise climática e que precisa dar passos gigantes na cúpula climática. A 28ª Conferência sobre a Mudança Climática da ONU vai acontecer em 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai. O informe publicado pela ONU é a síntese anual dos últimos compromissos de redução de emissões,
que são conhecidos como contribuição determinada da nível nacional. As contribuições voluntárias para reduzir as emissões de gases do efeito estufa foram assumidas pelos 195 signatários do Acordo de Paris de 2015. Para conter o aquecimento global do planeta em 50% e alcançar 1,5 grau, no entanto, as emissões globais devem ser reduzidas em 43% até 2030, na comparação com os níveis de 2019, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Na COP26, que aconteceu em 2021 na Escócia, os signatários do Acordo de Paris se comprometeram a revisar as metas anualmente, e não a cada 5 anos, mas poucos países seguiram o compromisso. Estou sendo informado aqui que a situação na região de Araçatuba, principalmente em Guararapes, no noroeste paulista, a situação está realmente complicada. Esse calor extremo e as mudanças climáticas têm deixado o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias, bastante preocupado. Vamos acompanhar. Ney. No domingo, a cidade de Araçatuba e de Guararapes teve 43,2 graus. Foi a temperatura mais quente do estado de São Paulo. Segunda-feira, no Rio de Janeiro, a sensação foi de 50 graus e a população teve que ir para as águas do mar. Hoje, a maior temperatura registrada até o momento é em Cuiabá, que apresenta a maior temperatura do país, com 42 graus. Acontece o seguinte: o calor brutal que nós estamos passando por ele vai trazer para a região centro-oeste e para a nossa região sudeste, nesta semana, a possibilidade de chuvas intensas e de tempestades. Elas poderão ocorrer de maneira parcial em determinadas regiões e outras não, nos finais de tarde. O estado, segundo o Instituto de Meteorologia, o estado que poderá mais sofrer na região sul será o estado do Rio Grande do Sul, que desde novembro do ano passado vem sofrendo com intensas chuvas. Os senhores estão vendo que o noticiário da televisão, do rádio, dos jornais gira em torno dos problemas climáticos que estamos vivendo. É o El Niño que está mais agressivo este ano, são os problemas da poluição, são os problemas gerados pelo abuso dos homens com relação a cada instante que passa transformar a natureza num local de perigo. As recomendações continuam. Procurar a sombra, se hidratar significa tomar água. É o que se pode fazer nesta tempestade. E depois do intervalo, a seleção brasileira inicia a preparação para as eliminatórias sul-americanas? Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras promete levar a luta pelos povos originários e meio ambiente à instituição. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Fique com a gente.